1 Reis, capítulo 3, verso 15. Podemos ler? A partir do verso 1. E Salomão se apresentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e trouxe a cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém, em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei de Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era alto, grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar, teu servo, em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, e nem pediste a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento para ouvir causas de juízo, fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifício pacífico, e fez um banquete a todos os seus servos. Amém? Deus deseja andar conosco. A unidade que estudamos na Escola Bíblica Dominical, a unidade 3 do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, nos mostra que Deus deseja andar conosco. Deus deseja que nós andemos com Ele.
nós aprendemos que Deus deseja a nossa fidelidade, que nós sejamos fiéis a Ele. Deus deseja a nossa adoração. Deus deseja que nós estejamos adorando, exaltando o seu nome. Deus deseja que o nosso louvor seja prestado a Ele. Deus deseja que nós tenhamos compromisso com a sua palavra. Essa é a vontade de Deus e esse é o querer de Deus. E Deus, Ele revela isso para nós através da sua palavra. Quando nós analisamos, estudamos a palavra de Deus e procuramos entender qual é a vontade de Deus, qual é o querer de Deus, é isso que nós encontramos. E Salomão, na visão que ele teve de Deus, na experiência que ele teve com o Senhor, ele vai alegar ao Senhor e vai dizer ao Senhor: olha, Senhor, eu preciso da sua beneficência, eu preciso da tua bondade, eu preciso que o Senhor seja comigo, porque o Senhor foi assim com meu pai, o Senhor foi assim com Davi, o Senhor usaste de beneficência com o teu servo Davi, meu pai, porque o meu pai, ele andou contigo. Meu pai, ele andou com o Senhor e ele andou em verdade e em justiça. O meu pai, ele serviu ao Senhor de todo o seu coração. O meu pai, ele andou diante da tua face, guardando a tua palavra, guardando os teus santos e retos caminhos. E assim como o Senhor abençoou o meu pai, me abençoa também. Assim como o Senhor guardou meu pai, me guarda também. Assim como o Senhor fez o caminho do meu pai prosperar, que o meu caminho prospere também. Salomão propõe isso para Deus, porque Salomão entendeu, assim como nós entendemos, que o desejo de Deus é justamente esse, de uma intimidade diária, de uma intimidade real, de uma intimidade prática, e isso a gente consegue ver na vida de Davi. E agora Salomão, que está substituindo a Davi, ele vai dizer: Senhor, eu quero a mesma coisa que o meu pai, eu quero receber, eu quero ter a mesma experiência. E Deus pergunta para ele: olha, o que você quer? Pede o que você quer que eu vou te dar. Já que você deseja andar no caminho do seu pai, já que você deseja trilhar a direção, o coração do teu pai, eu vou dar a você o que você pedir. Pede o que você quer. E Salomão, ele vai pedir ao Senhor sabedoria e discernimento. Ele vai pedir sabedoria e discernimento. E como isso agrada a Deus? Salomão podia ter pedido riquezas. Salomão podia ter pedido, como o próprio Deus vai dizer no texto, os seus inimigos: ó Senhor, me entregue os meus inimigos. Salomão podia ter pedido algo para o seu benefício próprio, para a sua casa, para a sua parentela, para a sua família. Mas ele não faz isso, ele pede a Deus discernimento. Senhor, eu quero ter capacidade de discernir o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado. É isso que eu quero, Senhor. E a resposta de Deus a Salomão foi: meu filho, você pediu bem, e já que você pediu bem, eu não só vou te dar discernimento, eu não só vou te dar sabedoria, eu não só vou te dar conhecimento, mas eu vou entregar a você todas as coisas que você não pediu. Isso nos leva, irmãos, a perceber como é bom andar no caminho do Senhor, como é bom obedecer a Deus, como é bom ser fiel ao Senhor.
Como é bom ter compromisso com a palavra de Deus. Como é bom viver uma vida de adoração a Deus. E quando nós fazemos isso, em troca, o nosso Deus, Ele nos dá sabedoria. Quando nós escolhemos servi-lo, quando nós escolhemos amar a Ele sobre todas as coisas, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá rumo, Ele nos dá direção, a gente sabe para onde seguir. Nós conseguimos perceber qual a direção que nós devemos dar à nossa vida, à nossa família, à nossa casa e aos nossos filhos. Quantas pessoas estão perdidas, sem direção? Quantas pessoas estão sem rumo? Quantas pessoas não sabem o que querem? Quantas pessoas não sabem o que vai ser do seu futuro? Quando você entrevista um jovem, um adolescente e pergunta para ele o que ele pretende da vida, ele não sabe responder. O que ele pretende fazer, qual é o rumo que ele deseja dar à sua vida, ele não sabe qual é o rumo. Mas quando o jovem escolhe amar a Deus, quando o jovem escolhe servir ao Senhor, escolhe ser fiel ao Senhor, o Espírito Santo inunda o nosso coração, inunda a nossa mente e faz com que nós venhamos ter discernimento e direção para o nosso viver. O Senhor coloca sonhos no nosso coração. O Senhor nos dá percepção da realidade que está acontecendo ao nosso redor. E por conta disso, nós podemos escolher aquilo que é certo. O Senhor, além de nos dar sabedoria, Ele nos dá prosperidade, porque nós prosperamos financeiramente e materialmente. Ele nos faz ter êxito naquilo que nós estamos planejando, naquilo que nós estamos sonhando, naquilo que nós estamos direcionando o nosso pensamento, a nossa mente e o nosso coração. Ele nos dá alegria, Ele faz com que nós sejamos felizes. Bom é escolher andar no caminho do Senhor. Bom é escolher andar na direção do Senhor. E foi isso que aconteceu com Salomão. Salomão era muito novo quando ele assumiu o reino. Quando ele foi escolhido para substituir o seu pai morreu e escolheu ele como seu substituto, porque Deus havia dito que seria ele. Ele agora tinha a responsabilidade de conduzir o povo, conduzir uma nação. Ele tinha a responsabilidade de iniciar a obra do templo, onde estaria a arca da aliança do Senhor. Ele precisava agora estabelecer o reino, o seu reino, o reino que Deus havia dado na mão dele. E para isso ele precisaria construir um palácio, ou a sede do governo. Eram responsabilidades tremendas. O povo de Deus era imenso. E cá para nós não era um povo fácil, porque era um povo rebelde. Era um povo que constantemente se desviava da presença do Senhor e do caminho do Senhor. Era muito fácil o povo de Israel se desviar. Eles eram seduzidos por seus desejos e vontades, não diferente dos dias de hoje. Quando as pessoas, os jovens das nossas igrejas, os homens e as mulheres têm sido seduzidos pelas coisas deste mundo, pelos prazeres e deleites desta terra. Era uma tarefa difícil, não era fácil. Ele era menino, não tinha experiência, não tinha malícia. E cá para nós, para governar uma nação, para governar um país, precisa de astúcia. A palavra de Deus diz que nós temos que ser simples como a pomba e o quê? Prudente como a serpente. Prudente como a serpente. E se você não tiver essa prudência, se você não souber esperar a hora certa,
o momento certo. Se você não tiver a manha, você acaba sendo enrolado. Você acaba sendo enganado. Eu não sei se você tem acompanhado os últimos acontecimentos no nosso país, e aí você percebe a malícia das pessoas, a sutileza das pessoas em criar circunstância, em criar fatos, ou melhor dizendo, narrativas, para poder confundir o eleitorado, para confundir as pessoas. Assim como acontece no dia de hoje, acontecia naquela época. Assim como acontecia naquela época, acontece nos dias de hoje. E só mesmo tendo muita direção e discernimento para saber a hora certa de agir ou a hora certa de fazer. E Salomão era menino. Era um jovem. Eu acredito que não maldava as coisas. Porque quando nós somos meninos, quando nós somos jovens, inexperientes, nós não temos maldade na hora de fazer escolha ou de tomar decisões. Somos sinceros, mas com o passar do tempo, vamos aprendendo, vamos adquirindo malícias de sentimentos deste mundo e a gente começa a agir já de outra forma. Esses dias eu estava lá com os jovens do nosso seminário e nós estávamos discutindo sobre um determinado assunto e eu disse para eles o seguinte: como eu gostaria de não saber as coisas que eu sei. E eles entraram em crise quando eu falei isso. Como eu gostaria de não saber as coisas que eu já sei, ou as coisas que eu sei. E eles chegaram para mim: mas pastor, como isso? E eu disse para eles: olha, quando eu não sabia as coisas que eu sei hoje, eu agia mais com o coração, eu agia mais com emoção, eu não planejava, eu não arquitetava, eu não usava de argumentos, eu fazia simplesmente e pronto, porque amava a Deus e amava as coisas de Deus. Mas agora não, agora é diferente. Como eu gostaria de voltar lá atrás. Salomão não tinha isso ainda. Salomão não tinha isso ainda. Não sabia o que fazer. E por conta disso, ele pede a Deus sabedoria. Ele diz para Deus: Deus, eu quero andar no teu caminho. O único jeito de andar certo, de andar correto, o jeito de avançar, o único jeito de prosperar é andar nos teus caminhos como meu pai andou. É ser fiel à tua palavra como meu pai foi. É ser verdadeiro, é ser justo como meu pai foi. E eu quero ser desse jeito, Senhor. Mas eu ainda preciso, Senhor, de sabedoria, de discernimento, para poder escolher, para poder falar, para poder expressar da forma correta. Foi isso que ele pediu a Deus e foi isso que Deus lhe deu. E da mesma forma que Deus deu a Salomão, Deus deseja dar a cada um de nós sabedoria e inteligência para podermos agir, para podermos refletir e para podermos escolher nesse tempo. Porque somente com sabedoria e inteligência e discernimento do alto, nós vamos poder resolver as questões do dia a dia. Nós vamos conseguir sair das ciladas que nos armam. Nós vamos poder fugir dos enganos que são produzidos diante de nós. Somente com sabedoria. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, o inimigo de nossas almas, ele tem poder para se transformar até mesmo em anjo de luz. E se nós não tivermos discernimento espiritual, discernimento de Deus, nós corremos o risco de ser enganados. Só não vamos ser enganados por conta da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso nós pedimos a Deus sabedoria e inteligência. E Deus deseja dar sabedoria e inteligência para aqueles que o temem. E se você teme ao Senhor, você pode pedir hoje, nesta manhã, e Deus vai te dar sabedoria e inteligência para você discernir
acerca daquilo que é certo e acerca daquilo que é errado, acerca daquilo que é verdadeiro e acerca daquilo que é mentira. Deus, Ele dá, além de sabedoria e inteligência, Deus dá prosperidade para aqueles que são fiéis, porque como Salomão pediu a Deus sabedoria, pediu inteligência, pediu discernimento, Deus fez Salomão prosperar em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele realizou, ele foi bem sucedido. E da mesma forma nós podemos ser bem sucedidos nas coisas que nós estamos fazendo, se nós conseguirmos guardar no nosso coração a palavra do Senhor, se nós pedimos a Deus sabedoria e discernimento para fazer a escolha da maneira adequada, nós também iremos prosperar no nosso caminho. E Deus deseja dissipar todo laço que lançam ou que tentam armar contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família. Deus, Ele desfaz todo laço contra aqueles que andam dia a dia na sua presença. Deus desfaz todo laço. Tudo aquilo que o inimigo arma, tudo aquilo que o inimigo tenta fazer para nos tirar da presença do nosso Deus, o nosso Deus desfaz, se nós andamos dia a dia com Ele, temendo a Ele, amando a Ele, acima de todas as coisas. O diabo não vai ter poder sobre a sua vida, o mal não vai ter poder sobre a sua vida, e ainda que venha o mal sobre nós, nós bendiremos o nome do Senhor, porque sabemos que o nosso Deus nos guarda e Ele nos defende. Meu irmão, em nome de Jesus, peça sabedoria a Deus, peça discernimento a Deus, e escolha andar no caminho do Senhor, porque se você assim fizer, a sua vida será bem sucedida em todas as áreas, seja ela espiritual, seja ela material, familiar, no trabalho, na escola, onde você andar, Deus será sempre contigo. Ele fará você prosperar, Ele fará com que você seja uma bênção. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, e que a palavra do Senhor seja aplicada em todos os momentos no seu coração. Vamos lá.